Será que se eu oferecer 100 reais para Deus, Ele me dá 100 euros? Achou essa pergunta sem nexo algum? Pois é. Infelizmente, muitas pessoas pensam que é possível fazer uma troca com Deus, como se Deus tivesse de fato uma moeda de troca, assim como nas casas de câmbio, sabe? Que você leva um tipo de moeda, real, dólar, euro, e troca por outro. Mas, biblicamente, isso não existe. Biblicamente, esse pensamento é totalmente errôneo. Vamos pensar da seguinte forma para você conseguir entender que realmente isso existe no nosso meio cristão. Você certamente, se não pensa assim, conhece pessoas que pensam da seguinte forma. Eu vou ir hoje no culto porque eu preciso pegar, que Deus me abençoe, preciso pegar uma bênção. Eu vou levar o meu dízimo bem certinho, porque eu quero ser bem sucedida, eu quero que Deus me prospere, então eu vou dizimar. Também existe aqueles casos em que, eu vou jejuar porque eu estou passando por uma situação muito difícil, ou eu quero receber algo de Deus, então essa semana eu vou jejuar. Percebe que não é tão diferente quanto aquela ideia de trocar 100 reais por euros com Deus? Só que ali a gente pensa que não faz sentido. Só que esses exemplos, entre muitos outros, também não faz sentido algum. Pensa, Mateus 5, Jesus ele fala assim, que Deus ele faz o sol brilhar tanto para os bons quanto para os ruins, e faz chover tanto para os justos quanto para os injustos. Ou seja, Deus ele abençoa tanto as pessoas boas quanto as pessoas más, porque Deus é um Deus bom, um Deus que amou a humanidade. Ele não ama somente aquele que crê nele, ele amou a humanidade e por isso entregou Jesus. Então não existe uma moeda em que eu possa ofertar algo para Deus e ele me devolva algo, porque na verdade, tanto eu quanto você, nós somos indignos de qualquer coisa que Deus venha nos dar. Tudo que ele nos dá é pela graça. Tudo que ele nos dá é um favor imerecido. E pensarmos desta forma só faz que prejudique uma ideia mais real sobre o Evangelho. Pensa comigo se fosse uma questão de moeda de troca. Vamos pegar como exemplo Paulo. Sabemos que o Novo Testamento ele é escrito a maior parte por Paulo. Ele foi e é considerado o maior teólogo de todos os tempos. Paulo foi o homem que espalhou o Evangelho por 3 diferentes continentes. Paulo tinha um espinho na carne que ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse. E Deus disse que não, que a graça de Deus bastava. Paulo, ele passou fome, não só jejum, ele passou fome, ele passou frio, ele não teve o que vestir, ele teve sede, trabalhou demais. E você pensa, será que Paulo não foi ao culto? Será que Paulo não dizimou? Será que Paulo tinha algum pecado que ele não abandonou? É óbvio que nenhuma destas questões são verdadeiras. Não foi uma questão de Paulo ter faltado o culto, obviamente, ou por ele não ter dizimado. Mas Paulo, ele compreendia que o Evangelho, as boas novas da salvação, ele se refere sobre salvação. E todo o resto que nós recebemos, que nós temos, é um favor imerecido. Não é porque fazemos algo para Deus que ele nos dá. Em Colossenses capítulo 1 vai dizer que nós éramos antes inimigos de Deus por causa das nossas más atitudes, por causa do nosso pecado. E por meio de Jesus, então, nós fomos reconciliados com Deus. Se Deus entregou o seu Filho quando éramos ainda inimigos dele, diz, então, o que mais ele fará? Mas não é porque nós nos tornamos dignos. Tudo que ele nos dá, como eu disse, faz parte da graça, do favor imerecido. Não é porque agora eu estou indo no culto, ou porque estou dizimando, ou porque estou jejuando, porque ajudo o meu próximo, porque faço uma caridade, porque dou esmola. Não é por causa destas coisas. Mas porque faz parte da graça. Se vamos ao culto, nós não devemos ir com uma ideia de que estamos indo no culto para receber, porque na verdade nós vamos ao culto é para dar e não para receber. Nós vamos ao culto para dar. Dar o quê? Dar adoração ao Senhor e também dar de nós mesmos em servidão aos nossos irmãos.
Porém, infelizmente, muitos não têm essa mentalidade. Vai-se ao culto apenas para receber. E muitas vezes, quando não recebe, sai frustrado. Por quê? Porque colocou a sua esperança, a sua expectativa em ganhar algo. Mas, na verdade, o culto nós não vamos para receber, nós vamos para dar. Do mesmo modo, o jejum. Nós não fazemos jejum para trocar algo com Deus. Fazemos jejum para nos esvaziar. Esvaziar de quê? De nós mesmos, da nossa natureza terrena, da nossa natureza carnal, e então conseguirmos buscar Deus de uma forma mais íntima. Tanto que lá em Isaías, quando ele dá toda uma maneira de como devemos jejuar, porque apenas jejuar e continuar fazendo as mesmas coisas, isso nem é considerado como jejum. Vamos colocar que é um jejum intermitente, né? Então, quando jejuamos, não é para trocar algo com Deus, é para nos aproximarmos de Deus. Ah, Ju, mas a rainha Esther, ela jejuou por 3 dias, ela e a nação, para receber um favor imerecido de Deus. Sim, eles jejuaram, mas não era para que Deus fizesse algo, mas sim para que eles estivessem mais perto de Deus. Eles mostrassem para Deus que somente Ele podia fazer algo por eles. E não simplesmente vou passar fome para Deus me dar algo. Esse pensamento de troca que é o problema. Da mesma forma, os dízimos e as ofertas. Nós não devemos entregar nossos dízimos e ofertas pensando lá no final em simplesmente que Deus vai nos abençoar. Ou ir e ajudar uma pessoa que está em necessidade pensando unicamente que eu vou dar porque depois Deus vai me abençoar. Não! Isso está muito errado. Deus não trabalha com moeda de troca. Deus não é uma casa de câmbio. Ele nem aceita essas trocas. Existe uma passagem ali em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que vai dizer assim: não se engane, de Deus ninguém zomba. Aquilo que é plantado na carne colherá destruição. E aquilo que é plantado no espírito, colherá-se, então, vida eterna. Ou seja, não tem como zombar de Deus, mesmo que seja na ignorância, e fazer algo pensando que Ele vai nos dar algo. Nós somos indignos de receber qualquer coisa de Deus. Nós somos sua criação e tudo que Ele nos dá é por amor. E nós temos que ter essa mentalidade. Temos que entender também que tudo que Deus nos dá não é apenas para nós usarmos em benefício próprio. Eu posso até usar, mas Deus nos dá visando algo maior, dentro daquilo que é o nosso propósito. Falando de propósito, até é um assunto bem bacana para nós fazermos um vídeo, né? Então comenta aqui embaixo se caso você quer um vídeo falando de propósito. Ok, Ju, você falou tanto sobre isso e como posso mudar a minha mentalidade? Como posso, então, ter um pensamento mais sóbrio dentro da palavra de Deus? E eu digo para você, lendo e meditando. Quando você lê e você medita unicamente na palavra de Deus, você então começa a ter uma transformação na sua mentalidade, né? E isso vai fazer com que você pense dentro daquilo que a Bíblia diz, e não uma ideia terrena, uma ideia às vezes muito egocêntrica até mesmo, e que não vai levar você a lugar nenhum. A palavra, ela tem esse poder de transformar a nossa mentalidade. E isso vai fazer que você, então, tenha até mesmo práticas melhores, mude a sua conduta através da palavra. Se você não tem um hábito de estar lendo a Bíblia e meditando, começa com um pouquinho. Não tem problema, e vai aumentando gradativamente. Conforme a gente vai criando o hábito da leitura, é muito mais fácil. Então, leia principalmente o Novo Testamento. E continue me seguindo aqui nos vídeos para aprender mais também. Mas precisamos entrar-nos de cabeça para dentro da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus. Medite na palavra de Deus, porque isso é essencial para a vida do cristão. Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E se você tem algum assunto que você gostaria de aprender mais, que você tem dúvida em relação à palavra de Deus, comente aqui embaixo, que conforme for, eu faço um vídeo para que você aprenda mais. Eu estou aqui para te ajudar e comente aqui embaixo o que você quer saber. Até logo, até a